pensar que em Stranger Things nada é por acaso, que aquele dado de 20 lados jogado no porão do Mike lá no primeiro episódio de 2016 pode ter selado o destino de Hawks 10 anos antes do final da série. Muita gente acha que a história foi sendo inventada temporada após temporada, mas se você olhar de perto para os detalhes escondidos nas sombras do mundo invertido, vai perceber que os irmãos Duff deixaram um rastro de migalhas de pão que conecta tudo. Hoje nós vamos mergulhar na teoria definitiva que amarra todas as temporadas de Stranger Things. Vamos entender por que o tempo em Hawks invertido parou exatamente no dia 6 de novembro de 1983 e como isso revela quem é o verdadeiro arquiteto daquela dimensão. Prepare-se porque a resposta não é tão simples quanto foi o Vecna. Existe algo muito mais antigo e sombrio escondido no abismo, e a chave para entender isso está em um personagem que muitos de nós subestimamos desde o início. Eu vou te mostrar como as mortes da quarta temporada, os desenhos do Will na segunda e até o desaparecimento da Barb na primeira fazem parte de um plano de mestre que começou muito antes da Eleven nascer. Mas cuidado, depois que você enxergar essas conexões, você nunca mais vai conseguir assistir a série da mesma forma. Tudo começa com uma partida de D&D. Mike, Justin, Lucas e Will estão enfrentando o Demogorgon. Will precisa tirar um 13 ou mais para vencer, mas ele tira um 7 e ele diz: "O Demogorgon me pegou." Minutos depois, na vida real, Will desaparece. Mas em 2026, com todas as peças do quebra-cabeça na mesa, percebemos que aquela jogada de dados foi uma profecia. O número 7 persegue Will. E se eu te dissesse que o Will não foi escolhido pelo Demogorgon por acaso? A teoria que está explodindo agora é que o mundo invertido, como uma cópia de Hawks, não existia antes daquele momento. Quando a Eleven tocou o Demogorgon no vazio psíquico, ela abriu um portal. Mas foi a mente do Will ao entrar naquela dimensão que deu forma ao caos. Pensa bem, porque o mundo invertido é uma cópia exata de Hawkins, mas congelada no dia em que o Will sumiu. A Nancy descobre isso na quarta temporada ao olhar o seu diário. O tempo parou ali. A fofoca nos bastidores da produção é que os Duff sempre souberam disso. O mundo invertido é uma manifestação do trauma e da imaginação de uma criança perdida. Will não é apenas uma vítima, ele é o arquiteto involuntário. Mas se o Will deu forma ao lugar, quem forneceu a matéria-prima? É aqui que a conexão com 1979 se tornou vital. Antes do Demogorgon, antes do Will, houve um massacre no laboratório de Hawks. E o que a Eleven fez com o Harry, o número 1, é o que realmente deu início ao fim do mundo. Na quarta temporada, tivemos uma revelação bombástica. Harry é o Vecna. Eleven o baniu para o mundo invertido em 1979. Mas prestem atenção nas imagens. O lugar para onde ele foi enviado não parecia Hawks. Era um deserto de rochas, raios vermelhos e nuvens de tempestades. Os criadores chamam isso de Dimensão X. A teoria que conecta tudo diz que a Dimensão X é o estado natural do abismo. É um lugar de caos puro. Harry vagou por lá por anos, encontrando o que ele chamou de uma forma de vida superior. O enxame de partículas que ele moldou para se tornar o Devorador de Mentes. Harry não criou o mal, ele apenas deu a ele uma forma que ele pudesse controlar. Uma forma de aranha, baseado na sua obsessão de infância. Aqui entra a grande conexão. Eleven abriu o portal em 1983, mas ela não enviou o Will para a Dimensão X. Ela abriu uma fenda entre o nosso mundo e o mundo onde Harry estava. O Hawks invertido que vemos na série é uma sobreposição. É como se a Dimensão X tivesse tirado uma foto de Hawks no momento em que o portal foi aberto e o Will entrou. Se o mundo invertido é uma cópia de Hawks congelado no tempo, quem foi que tirou a foto daquele dia exato? Foi a Eleven pelo poder de contato ou foi o próprio Harry que estava esperando do outro lado por 4 anos observando Hawks como um fantasma? A resposta pode estar na conexão psíquica
significa que o Will ainda mantém. Existe um desenho que o Will fez na segunda temporada, que se você olhar ele de cabeça para baixo, revela exatamente onde o Vecna estava escondido durante todo esse tempo. E o que isso diz sobre o papel do Will na temporada final é de explodir a cabeça. Bom, vamos falar do Will. Na segunda temporada, ele é possuído pelo Devorador de Mentes. Ele descreve a sensação como: agora eu vejo tudo. Ele começa a desenhar o que ele chama de mapas. Que na verdade são os túneis que estão apodrecendo Hawkins por baixo. Mas se você olhar para esses desenhos com a tecnologia de análise de imagem que temos em 2026, você percebe algo bizarro. Os desenhos de Will não são apenas mapas, eles são diagramas de um organismo vivo. A teoria é que o Will e o Vecna estão compartilhando a mesma nuvem de dados. O Will sente o que o Vecna sente. Mas e se for o contrário? E se o Vecna consegue agir em Hawkins porque ele está usando as memórias e as lembranças e emoções do Will como uma âncora? Existe uma cena da segunda temporada onde o Will está num campo de futebol e o Devorador de Mentes o alcança. Naquele momento, a conexão se tornou permanente. A fofoca entre os fãs atentos é que o Will sabe o final da série desde então, mas ele não consegue contar porque o Vecna está ouvindo. Por isso, ele é tão retraído, tão silencioso. Porque o Vecna esperou até a quarta temporada para atacar diretamente. A teoria diz que ele precisava que a Eleven recuperasse os poderes dela, mas ele também precisava que o Will voltasse para Hawkins. O Will é a bateria que mantém o mundo invertido conectado à nossa realidade. E com o Will em Hawkins, o Vecna tem como se fosse um GPS humano. Mas o plano do Vecna não é apenas matar pessoas. Ele tem uma obsessão que vem desde a infância na casa dos Krell. O relógio de pêndulo que ouvimos antes de cada morte não é apenas um efeito sonoro, é a contagem regressiva para o reset final. E a teoria de que o Vecna está tentando reiniciar o mundo para 1959 é o que vamos explorar agora, porque ele envolve um detalhe sobre o jogo de D&D que ninguém deu importância até agora. Harry odeia a estrutura da sociedade humana. Ele odeia como os humanos criam regras, horários e rotinas. Para ele, o tempo é uma prisão. O relógio, na quarta temporada, simboliza o desejo dele de quebrar essa prisão. Mas como que ele pretende fazer isso? A teoria da convergência temporal sugere que o plano de Vecna é fundir as duas dimensões de forma que o tempo deixe de existir, como o conhecemos. Ele quer transformar o mundo inteiro em uma dimensão X permanente, onde ele é o Deus absoluto. E para isso, ele precisava de 4 portais, 4 badaladas de relógio e 4 sacrifícios. Mas aqui entra o detalhe do D&D na primeira temporada. Os meninos jogam contra o Demogorgon. Na quarta, eles jogam contra o Vecna na campanha do Ed Manson. E adivinhem quem dá o golpe final no jogo. O Justin tira um 11, mas não é o suficiente. É a Erika que tira um número crítico. Isso é uma metáfora para o fato de que a Eleven, 11, sozinha não vai conseguir vencer o Vecna. A teoria final para 2026 é que a série vai terminar exatamente onde começou, no porão do Mike. Bom, gente, eu sou a Raíssa, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like. Comenta aqui embaixo qual teoria que você acredita que é a real.